Este aqui é o Rollada Cast, está começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo seu querido Rolly, o seu loirinho, seu queridíssimo, digníssimo. E hoje o Rolly vai fazer mais um episódio aqui do nosso quadro A Filosofia é uma Loucura, que é um quadro que nasceu aqui no Rollada Cast, que começou porque eu tinha feito um episódio do Rollada Cast zoando com a filosofia. Então, A Filosofia é uma Loucura é um quadro onde a gente fala sobre filosofia de forma descontraída, hora meio séria, hora meio zoeirinha, né? E, bom, vamos lá. E, antes de tudo, me sigam nas redes sociais, meu Instagram, underline ROOO. Não, peraí, ROOWLY, Rolly com 3O, e o meu Facebook é Roberto Souza Fialho. Então, vamos lá. O que é o iluminismo? O iluminismo ele é um movimento filosófico que começou no século 17 e 18, nos séculos 17 e 18, e que são considerados século das luzes, que defendia a razão como guia de descoberta em detrimento da superstição. Então, é um movimento filosófico intelectual que defende que a razão deve ser levada mais em conta, mais a sério, deve ser usada como justificativa, né? Inclusive ele critica muito os reis absolutistas que governavam sem justificativa nenhuma voltada para a razão, né? E esteve inserido na crescente burguesia, né? Ele é um movimento que estava inserido na burguesia e ele influenciou diversos movimentos através da história, tá bom? Como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, cara. Independência dos Estados Unidos. Então, vamos lá. E agora a gente vai falar sobre os principais filósofos iluministas. Primeiramente, a gente tem John Locke. John Locke, que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Foi um dos primeiros iluministas e defendia um estado de natureza. Ele defendia que a gente nascia com direitos inalienáveis. Os direitos inalienáveis seriam liberdade, a vida e a propriedade. Ou seja, os direitos a gente nasce com 3 direitos, né? A gente tem 3 direitos desde o dia do nosso nascimento, que é o direito à liberdade, à vida e à propriedade. A gente tem direito a ter nossas propriedades. E que através de um contrato social era organizada uma monarquia constitucional que, enfim, garantia esses direitos. E nesse estado, né, nós tínhamos direitos inalienáveis, direitos que não podem se retirar da gente, né? A gente tinha sempre que lutar por eles. Por isso que ele defendia que também era bom ter uma sociedade organizada, uma sociedade civil organizada para garantir os direitos, né? Onde a gente teria um contrato social, né, para garantir esses direitos inalienáveis, para que a gente tivesse a garantia de que os nossos direitos não estariam que esses nossos direitos inalienáveis não estariam sob ataque, né? Que eles estariam seguros e a gente poderia ficar seguros em relação a esses direitos. E ele está ligado, o John Locke, ele está ligado à burguesia britânica do século XVII, tá bom? Depois a gente tem Voltaire, que ele nasceu em 1694 e morreu em
1778. Ele foi um filósofo inspirado pelas ideias de John Locke e era crítico dos dogmas da Igreja Católica. Defendia a liberdade de pensamento. Para alguns, a liberdade de pensamento pode ser a liberdade de expressão também. Ou seja, o Voltaire, ele era muito contra, rapaziada, aquela... Eu esqueci a palavra agora, mano. A palavra que eu queria usar. Autoritariedade da Igreja Católica, né? Seguindo John Locke, né, que a gente tem Voltaire. Voltaire, ele tinha a ideia de seu livre pensamento, né? Seria a liberdade de expressão, né? Eu queria repetir isso mais uma vez, que é bom lembrar isso. Isso pode ser interpretado como liberdade de expressão. É bom ressaltar isso aqui, então. E você pode pensar o que quiser dentro dessa ideia de livre pensamento, desde que você tenha respeito com quem pensa diferente de você. E essa ideia é incrível, né? A ideia da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é incrível e extremamente importante, né? Liberdade de expressão é algo extremamente importante, apesar de que hoje em dia é algo que está meio que sendo demonizado, né? Na verdade, hoje em dia, o que acontece é o seguinte: pessoas até que têm liberdade de expressão, mas elas não respeitam um lado. Na verdade, nenhum dos lados as pessoas respeitam. Quando pensam diferente, as pessoas não respeitam, né? Isso vai muito contra a ideia que ele tinha, porque ele defendia a liberdade de expressão, desde que você respeitasse também quem pensa diferente, né? Liberdade de pensamento desde que você respeite, mas hoje em dia ninguém respeita ninguém, né? E as pessoas são condenadas por pensarem diferentes. Montesquieu. Agora a gente tem Charles Montesquieu. Eu não sei se é Montesquieu ou Montesquieu que se pronuncia, tá bom? Acho que é Montesquieu. Eu gosto de falar Montesquieu, mas se escreve Montesquieu. Ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Ele propôs a divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, sendo independentes entre si, com respeito às leis que eram vontade maior daquela sociedade. O poder executivo, como o nome descreve, é direcionado à execução, responsável por realizar ações práticas e transformar em atos as leis promulgadas pelo legislativo. Ele é representado pelos direitos, pelos prefeitos e pelos prefeitos, quer dizer, e pelo presidente, responsáveis por administrar o governo para o bem-estar da população, né? Ele não inventou os três poderes, né? O Charles Montesquieu, ele basicamente ele não inventou esses três poderes, mas ele pregava essa divisão entre os três poderes, né? E ele tem uma obra onde ele fala sobre isso, O Espírito das Leis, né? O nome da obra. Onde ele fala sobre essa questão. Agora a gente tem Jacques Rousseau, né? Que nasceu em 1712 e morreu em 1778. Foi dos mais radicais dos iluministas e dizia que no estado de natureza vivíamos apenas de nossas necessidades, sem guerras como comer, dormir e beber. E quando nos juntamos através do contato social, formamos uma sociedade civil, tendo democracia direta em pequenas cidades. Ele pensava assim, ó, ele pensava que ele dividia em pequenas
em estados médios e estados grandes, né? Pequenas cidades, estados médios e estados grandes. As pequenas cidades deveria ter uma democracia direta. Em estados médios, a aristocracia, com o poder dos magistrados e a monarquia em estados grandes. E é isso. E com todos respeitando a soberania do povo, né? Em estados grandes. Russell tecia duras críticas à propriedade privada, sendo ela a causa das desigualdades. Isso é uma coisa que eu, na minha opinião pessoal, já não concordo muito, né? Um dia eu quero falar um pouco sobre minha opinião sobre isso, né? Mas esse quadro aqui não é para falar muito sobre a minha opinião, é só para falar um pouco sobre filosofia, de forma resumida e dar uma zoadinha também, né? E ele é muito radical. O Russell ele é considerado radical porque ele fazia crítica até aos próprios iluministas também. Ele criticava outros iluministas. E a ideia de estado de natureza dele é diferente do estado de natureza do John Locke, né? O John Locke, para ele, a gente tinha os direitos inalienáveis, que é a propriedade, a vida e a liberdade, né? Para o Russell, ele considerava que era os direitos, esses direitos seriam comer, era algo mais como necessidade mesmo, né? Era algo que era necessário para se viver, como comer, dormir, beber, né? E ele pregava muita ideia de que o homem nasce cru, não, ele não é nem bom nem mal. A sociedade o corrompe. E por isso é bom fazer uma sociedade justa para levá-lo para o bem, para o homem não se corromper, né? Liberalismo político e econômico, né? O liberalismo político e econômico é, é o seguinte: o liberalismo ele quer liberdade em relação ao político opressor, né? A liberdade econômica é onde não existem monopólios e uma opressão econômica do Estado, onde não há um rei regulando impostos, mercadoria e etc. É a burguesia tentando crescer, né? A medida de riqueza do liberalismo, divisão do trabalho. Medida de riqueza da fisiocracia, produção agrícola, né? É bom lembrar sempre disso, que temos também a medida de riqueza do liberalismo, que seria a divisão do trabalho, e a medida de riqueza da fisiocracia, que seria a produção agrícola. Adam Smith acredita que não há necessidade do Estado regular a economia porque ela é regida por leis naturais, né? O Adam Smith ele tem a teoria da mão invisível, né? Que é regida por leis naturais sem a necessidade do Estado. Porque para ele a economia ela acontecia de forma natural, ela não precisava de do Estado colocando a mão sobre ela, entendeu? Lei da oferta e lei da procura. O mercado se move de acordo com a oferta de produtos e demanda de consumo, né? Isso também é uma ideia dele. O iluminismo ainda hoje influencia na nossa Constituição, rapaziada. Porque se você for parar pra pensar, muitas dessas ideias iluministas, como por exemplo a ideia principal, onde
seria a ideia da razão sendo levada mais em conta, sendo levada mais em consideração, sendo mais importante do que a superstição. Essa ideia até hoje é praticada, né? E é uma ideia que foi um tanto revolucionária, se você for parar pra pensar na época. E basicamente esse foi a filosofia é uma loucura. Porém, cara, eu queria fazer a minha zoeira aqui com esses filósofos iluministas e eu acho que é, os iluministas, cara, eles são caras extremamente, cara, extremamente loucos, mano, extremamente loucos, loucos pra sua época. Eu fico pensando como em todos os tempos, se você for parar pra pensar, pessoas com mentalidades diferentes do que era o comum eram consideradas como loucas. E talvez no iluminismo nessa época não tivesse sido tão diferente. Imagina, você tem, por exemplo, a Igreja Católica sempre sendo autoritária pra caralho, aí chega um filósofo iluminista e começa a pregar a razão, por exemplo. E as pessoas, por sofrerem tanta lavagem cerebral, elas deveriam olhar pra esse cara e falar: Meu Deus, como assim? A razão. A razão não, cara. Isso é um tanto quanto bizarro, né? E, bom, esse Rollercast, esse Rollercast, não, esse A Filosofia é uma Loucura, foi um pouco mais curtinho, foi bem resumidamente, falei bem rapidamente, na verdade. Foi um resumo bem resumido, né? Eu queria fazer bem rapidamente esse aqui, porque tava, eu tô tentando deixar esse quadro um pouquinho mais curto, né? Tem, tendo no máximo umas meia hora de duração, né? E em breve sairá uma resenha de obras aí. E eu queria alertar também que mais pra frente, talvez eu não tenha tanto tempo, mais pra frente não, talvez nesses próximos 6 meses aí do ano, eu não vou ter tanto tempo pra gravar a Filosofia é uma Loucura direto, porque eu tô fazendo muitas outras coisas na minha vida. Mas o Rolaracast vai sempre sair e o resenha de obras vai continuar. Aí se o Filosofia é uma loucura é, voltar, vai ser só no que vem, provavelmente, né? Eu queria deixar alertado que por enquanto pode até ter ainda mais, talvez lá pra partir de julho, por razões pessoais e é, hum, responsabilidades pessoais. Eu não vou conseguir gravar os 3 quadros, as 3 coisas que saem no Rollercast, que seria o Rollercast, a Filosofia é uma Loucura e a resenha de obras. Então provavelmente só vou ter tempo para gravar a resenha de obras porque é muito mais fácil gravar a resenha do que a filosofia. A resenha não é difícil de se escrever, rapaziada. A resenha é muito fácil de fazer. Muito fácil. Só quando é de um livro que é grande, porque aí se demora mais pra terminar. Ou quando você. Mas, tipo, se for resenhas de filmes, essas coisas é rapidinho pra fazer. Aí eu vou conseguir manter o Aura Cash, uma filosofia é uma loucura, mas. A filosofia é uma loucura não, resenha de obras, mas a filosofia é uma loucura talvez fique parado. E é isso, tá bom? E. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem simples, bem rápido, bem. Sem muita falação. Foi o resumo do resumo. E
É isso, tá bom? É isso. Eu sou o Rolly. Eu não vou parar com o Rola Cash, tá bom? E é isso. Vou continuar. E eu queria dizer aqui, né, no finalzinho também, que eu queria deixar uma curiosidade. Não sobre o que a gente falou sobre o iluminismo, mas sobre o Rolacast em si. É que eu sou muito fã do Arthur Petri, né? Então, o Rolacast principalmente, vocês veem que é um tema meio aleatório, porque é pra ser assim. Veem que é um negócio extremamente improvisado muitas vezes, porque o Rolacast principalmente é pra ser mais improvisado. Não sempre. Tem alguns episódios que eu realmente escrevo, faço tópicos ou faço um roteirozinho pequeno. Tomando um Gatorade aqui. Mas o Rollercast ele é assim porque eu sou muito fã do Petri, né? Eu gosto muito do Petri. Do Saco Cheio Podcast, da Deriva e tal. E eu me inspiro bastante no podcast dele também pra fazer o meu. E o podcast dele, se vocês forem assistir, tem essa pegada também. Então é um pouco inspirado no dele. Tá? Eu gosto bastante mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E eu tenho mais uma coisa pra falar. Eu tô pensando em voltar com o canal de jogos. Só ainda não sei o que eu vou gravar, mas eu tô pensando seriamente em voltar com o canal de jogos. Tá bom? É isso. Mas se eu voltar, eu vou dar uma avisada aqui. E é nóis. Até o próximo episódio do Roda Cash. Eu sou o Rolly, tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. E um abracinho do mano Rollyzinho. E eu pensei em falar sobre o... É mesmo, só mais uma coisinha. Tava pensando em falar sobre o cancelamento do Léo Lins e tal, mas não sei. Vou ver. Sobre essas coisas que tem rolado no Brasil, mas não sei se eu falo ou não. Veremos. É nóis.